Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula de português, né? Hoje, segunda-feira. A gente vai corrigir a atividade que eu enviei para vocês sobre polissemia e ambiguidade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam acompanhar quando der para vocês assistirem o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos comigo, tá? Aqui a atividade que eu enviei para vocês, tá? Aqui tem um resumo aqui sobre polissemia, ambiguidade, intertextualidade. Intertextualidade nós já trabalhamos, né? E vamos aqui direto para a atividade, tá certo? Que eu já enviei para vocês o material sobre polissemia. Nesse mapa que vai para vocês semana que vem, vai polissemia e ambiguidade de novo, tá? Um outro material para vocês aí. Então, ele diz assim, nós temos aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A primeira questão traz uma tirinha, só uma observação. Polissemia e ambiguidade são assuntos que estão ligados à semântica, tá? Que é a parte da língua portuguesa que trabalha os sentidos. Então, polissemia, ambiguidade, homonímia, paronímia, etc., cai muito em prova. Por que cai muito em prova? Porque hoje, cada vez mais, aumenta o interesse em que os alunos saibam interpretar um texto. E a ambiguidade, que é o duplo sentido, né? O duplo sentido que um texto pode trazer, ele vai te exigir muito de interpretação, né? Tanto para perceber qual é a ambiguidade, tanto para dizer como desfazer aquela ambiguidade, e polissemia também. Porque lembra, polissemia, poli muito, semia sentido. Então, uma palavra, ela pode ter vários sentidos, dependendo do contexto. E aí você tem que saber reconhecer que sentido ela tem, dependendo do contexto em que ela está inserida, tá? E outra, essas questões, ambiguidade, polissemia, aparecem muito no discurso humorístico, né? E como o discurso humorístico, ele aparece muito onde? Nos quadrinhos, nas charges, nos cartoons, tá? A primeira questão aqui nós temos, diz assim, o novo imposto será usado exclusivamente na saúde. Tintim por tintim. Saúde, tintim. Para criticar a possível aprovação de um novo imposto pelos deputados, o cartunista adotou como estratégias. Aí ele te traz aqui, letra A, traços carturais e eufemismo, letra B, paradoxo e repetição de palavras, letra C, metonímia e círculo vicioso, letra D, preterição e prosopopeia, letra E, polissemia das palavras e onomatopeia. Vamos lá. Aqui a resposta correta é a letra E. Por que a letra E? Toda essa tirinha, esse quadrinho, na verdade, ele é trabalhado em cima das ideias da palavra saúde e tintim. Tintim refere-se ao ato de bater, desculpa, ao ato de bater os copos, né? Quando você é uma saudação. Só que esse sentido de saudar, né? De brindar, melhor dizendo, ele aparece na segunda cena. Na primeira cena, Tintim representa a questão de detalhar alguma coisa, né? De fazer tudo certo, né? Tudo como manda. Mas qual é a virada? Qual é a mudança de humor? Qual é a expectativa quebrada? É que o Tintim deixa de ser algo que se mostra como algo vai ser feito certinho para para um brinde. Então a gente tem o quê? Onomatopeia, que é o som de uma taça batendo na outra. E a gente tem polissemia das palavras. Qual é a polissemia aqui? A polissemia da palavra saúde. Porque na primeira, saúde está relacionado a, uns, a uma questão social, né? A uma questão pública social. Já a saúde, na segunda cena, já é uma saudação. Então, a gente tem saúde funcionando como algo que tem que ser resolvido pelo governo, né? Uma questão social, e no outro quadrinho, a mesma palavra saúde sai desse campo sociopolítico e vai para o campo da saudação, tá certo? Então, por isso, letra E. Aí vamos só para ficar bem detalhado, a letra A, diz traços carturais e eufemismo. Traços caricaturais existe na feição, no desenho do rosto dos personagens, né? Porém, não é em cima do rosto deles que é formado o humor dessa tirinha. Eufemismo, muito pelo contrário, né? Que eufemismo é para suavizar, a gente não tem nenhuma suavização aí, só que vocês têm uma crítica. Letra D,
paradoxo e repetição de palavras. Não é a repetição de palavras que promove a questão humorística do quadrinho, tá? Mas é a mudança no sentido delas, não a simples repetição, tá bom? A letra C, metonímia e ciclo vicioso não tem nada a ver essa letra C. Ciclo vicioso é algo que se repete, não é o caso aqui da tirinha, nem metonímia, que é uma figura de linguagem. Letra D, preterição e prosopopeia. Preterição é o desprezo de alguma coisa. E a prosopopeia é uma figura de linguagem que é quando algo inanimado toma a forma de algo animado, tá? Que não é o caso aqui também. Então, letra E, primeira questão. A segunda questão também te traz um quadrinho aí do H. H, o horrível. Diz assim, olá, dia sujo. Aí ele diz, aqui tá um pouquinho ruim essa imagem, né? Vamos aumentar. Olá, Dirk Sujo. Oi, H. Me diga, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo ou porque você luta sujo? O que é aquilo? Onde? Aí, porrada, né? Acho que isso responde a pergunta. Só uma curiosidade aqui. Não é uma curiosidade. Mas um comentário com relação ao texto. Lembra que eu sempre digo para vocês, 301, 2, 3, 4, que quando a gente está diante de um texto que ele tem imagem, né? A gente tem que prestar atenção em tudo dele, né? No desenho, na parte verbal, se tiver parte verbal, nas legendas, em tudo. Né? E esse aqui é um que ele te ajuda a chegar na resposta, né? Porque lá no primeiro quadrinho, ele te traz, ele te diz assim, te chamam de sujo porque é fisicamente sujo ou sujo porque você luta sujo. Ele, ainda que ele não explique qual o sentido de sujo em cada um, ele não explicite, mas ele já te mostra que a palavra sujo, ela está colocada de formas diferentes, tá certo? Então vamos lá, ele diz assim, o efeito humorístico da tirinha foi produzido, letra A, pela pergunta que Agar fez a Dirk, B, pela resposta de Dirk a Agar, C, pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia Pou, nada a ver isso daí, né? Letra D, pelo jogo de sentidos provocado pelo uso da palavra sujo, fazendo com que a palavra assumisse um efeito polissêmico. Letra E, pela displicência de H ao fazer o questionamento ao amigo. Resposta correta, letra D. Como eu falei para vocês, ele mesmo traz. Te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo, então aqui a palavra sujo está no sentido de sujeira física, de não estar limpo, ou é porque você luta sujo. Aí aqui sujo já não está nesse sentido de limpeza, né? Mas já está no sentido de trapaça, tá? Então, por isso, letra D. A terceira questão diz assim, leia o texto a seguir. Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o senhor Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava, preciso falar com o Pedro I. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República se tivesse chegado à presidência. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instalada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro I. O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida através da... A resposta aqui, gente, é colocada pelo gabarito da... Né, esse aqui é um concurso da Cefet, IFMA, né? Desculpa, IFMA não, Instituto Federal, que é do Paraná, no caso, é a letra C, tá? A leitura do advérbio como numeral. Porque a ambiguidade que é causada aqui é se o primeiro é ordem, né? De que antes de qualquer coisa ele vai falar ele vai falar primeiro com o Pedro, então sendo esse Pedro qualquer pessoa, e o outro sentido que pode ter, além desse de ordem, né? De qual vai falar primeiro, segundo, terceiro, é a questão do Pedro I, o imperador do Brasil, tá? Foi o imperador. Então, do Pedro I, o imperador, tá certo? Então, vamos, letra C. Vamos para a quarta questão. Na posição em que se encontram, as palavras assinaladas nas frases abaixo geram ambiguidade, exceto em. Letra A. Pagar o FGTS já custa 3 bilhões de impostor. Lembrando, ele quer qual alternativa? Não tem ambiguidade, tá? A letra A, nós temos ambiguidade. Por quê? Esse já custa, esse já, ele pode te dar uma... a gente não fica claro se ele custa isso, né? Quer dizer, que ele já custou, se ele já custou, ou se ele
custa, mesmo tendo o verbo já custa, a gente não tem uma ideia se é exatidão ou se é aproximado, um valor aproximado, né? Ó, já custa aí por volta de 13,3 bilhões, certo? Então não tem uma ideia se é exato ou se é de proximidade. Letra B. Pais rejeitam menos crianças de proveta. Nós também temos uma novidade aqui. Qual é um dos sentidos? Um sentido pode ser eles rejeitam todas as crianças, menos as de proveta, e o outro sentido é que eles rejeitam todas as crianças, mas as de proveta, eles rejeitam menos, tá? Eu rejeito todas, eu também rejeito as de proveta, só que eu rejeito elas menos que as outras, certo? Então, preste atenção. O primeiro sentido é o sentido de que eles rejeitam todas as crianças, mas não rejeitam as de proveta. Não rejeitam. A outra, eles rejeitam todas, as que não são de proveta e as que são. Só que as que são de proveta, numa menor quantidade. Letra C, consigo me divertir também aprendendo coisas antigas. Aqui a questão desse também é porque o também dá uma ideia de adição, né? Ó, eu consigo me divertir com aprendendo coisas novas e consigo aprender coisas antigas. Mas o também pode trazer uma ideia de apesar de, uma concessão, de uma, como se fosse uma ideia, algo que não se espera. Ó, aprender coisas antigas não era para divertir, mas eu consigo, até eu consigo me divertir com elas. Então, essa ideia do apesar de. Então, a gente tem uma ideia de que dá para se divertir com os dois, né? Os dois te permitem se divertir. E tem a outra ideia de que as coisas antigas não divertem, né? Podem divertir em alguma outra situação. A letra D é a correta, né? É um equívoco imaginar que a universidade do futuro será aquela que melhor lidar com as máquinas. Então, aqui não tem ambiguidade, tá claro a frase. E a letra E, não se eliminará o crime com burocratas querendo satisfazer o apetite por sangue do público. Aqui a gente tem que, ele sublinha a palavra público, né? Porque aqui nós temos dois sentidos. O apetite, quem tem apetite por sangue é o público, né? Então, o público é que tem apetite por sangue, né? E o outro aqui, alguém tem apetite pelo sangue deles. Então, em um sentido, o sangue é do público, certo? E o outro sentido é o público que tem apetite por sangue, certo? Vamos para a próxima. Quinta questão diz assim. Nós temos aí, né, uma tirinha. Fora. Não é uma charge. Fora. Viemos aqui para testar contra o sistema. Basta. Agora não vai dar. O sistema está fora do ar. Aí nós temos o sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. O termo em questão é: observa qual é o termo que aparece nos primeiros personagens que aparece depois. Sistema. Né? Ele é o que está em comum. E ele muda? Muda, porque na primeira parte, sistema, a gente tem aí o sistema, a questão governamental, política. E do outro lado, a gente tem sistema informático, né? O sistema da informática, né? Então, letra C. Sexta questão diz: o medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, nos põe em xeque, paralisa alguns e atiça a criatividade de outros. Uma pessoa em estado de pavor é dona de uma energia extra capaz de feitos incríveis. Um amigo nosso, quando era adolescente, aproveitou a viagem dos pais da namorada para ficar na casa dela. Os pais voltaram mais cedo e, pego em flagrante, nosso Romeu teve a brilhante ideia de pular pelado do segundo andar. Está vivo, tem hoje essa incrível história para contar, mas deve se lembrar muito bem da vergonha. Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus lençóis. Estava caminhando pelo bairro quando resolvi explorar umas ruas mais desertas. De repente, vejo um menino encostado no muro. Parecia um menino de rua. Tinha seus 15, 16 anos e quando me viu, fixou o olhar e apertou o passo na minha direção. Não pestanejei. Saí correndo, correndo mesmo, na mais alta performance de minhas pernas. No meio da corrida, comecei a pensar se ele iria mesmo me assaltar. Uma onda de vergonha foi me invadindo. O rapaz estava me vendo correr. E se eu tivesse me enganado? E se ele não fosse fazer nada? Mesmo que fosse, ter sido flagrado no meu medo e preconceito daquela forma já me deixava numa desvantagem fulminante.
Não sou uma pessoa medrosa por excelência, mas naquele dia, o olhar, o gesto, alguma coisa no rapaz acionou imediatamente o motor de minhas pernas, e quando me dei conta já estava disparada. Fui chegando ofegante a uma esquina, os motoristas de um ponto de táxi me perguntaram o que tinha acontecido, e eu, um tanto constrangida, disse que eu tinha ficado com medo. Me contaram que ele vivia por ali, tomando conta dos carros. Fervi de vergonha. O menino passou do outro lado da rua e, percebendo que eu olhava, imitou minha corridinha, fazendo um gesto de desprezo. Tive vontade de sentar na guia e chorar. Ele só tinha me olhado e o resto tinha sido produto legítimo do meu preconceito. Fui atrás dele, não consegui carregar tamanha bicorna para casa. Ei, ele demorou a virar. Se eu pensava que ele assaltava, ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Insisti, desculpa. Ele virou. Seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim de professor. Me perdoou com um sinal de positivo, ainda cheio de desprezo. Fui para casa pelada, igual ao meu suicídio. Na última frase da crônica, a autora correlaciona dois episódios. Em ambos aparece o atributo pelado-pelada. No entanto, esse atributo tem significado diferente em cada um dos episódios. No texto, o significado de cada termo se caracteriza por ser respectivamente. E nós temos aqui a primeira situação, nós temos pelado, né, no sentido lá literal, né, dicionário, no sentido denotativo, né? Então, pelado, sem roupa. Já aqui no segundo, a gente tem pelado no sentido figurado, no sentido conotativo. Não é pelado sem roupa, mas pelado no sentido de que o preconceito dessa pessoa foi desmascarado, né? Foi colocado para fora, não tinha nada a cobrir. Então, letra A, tá bom? Ó, a letra D ela é uma pegadinha, ela diz ambíguo e polissêmico. Polissêmico, sim. Ambíguo, não. Letra, meu Deus. Sétima questão. Diz assim: Modinha do exílio. Lembra alguma coisa desse título para ti? Os moinhos têm palmeiras onde canta o sabiá. Não são artes feiticeiras. Por toda a parte onde eu vá, mar e terras estrangeiras, posso ver mesmo as palmeiras em que ele cantando está. Meu sabiá das palmeiras canta aqui melhor que lá. Mas em terras estrangeiras e por tristezas de cá, desculpa, por tristezas de cá, só à noite e sextas-feiras. Nada mais simples não há. Canta modas brasileiras, canta e que pena me dá. Os versos dos poetas modernistas e românticos apresentam relações de intertextualidade com o poema de Ribeiro Couto, que é o poema que está aqui em cima, exceto uma alternativa. Então, dessas quatro alternativas, tem uma delas que não se relaciona de forma intertextual com o poema Canção do Exílio de quem? Gonçalves Dias. Então ele diz aqui, letra A diz: eu vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Letra B, dá-me o sítio gentíssimo onde eu brincava, lá na quadra infantil, dá que eu vejo uma vez o céu da minha pátria, o céu do meu Brasil. Letra C, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Letra D, ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Olha, gente, é o seguinte, aqui nessa questão, o que você tem que observar é o seguinte, a intertextualidade é a relação que um texto tem com o outro, certo? Essas relações, esse ato de um texto citar o outro, pode se dar na estrutura, o formato, pode se dar no uso de palavras, né? Eu usar palavras que tem naquele poema para relembrar, para enfatizar, para ironizar, palavras, se for um texto narrativo, personagem, pode ser a questão sonora, se for um poema, por exemplo, usar rimas que vão te lembrar aquele texto, e o assunto, o tema, o conteúdo, né? Aqui, apenas três alternativas te trazem elementos que são muito presentes no texto do Ribeiro Couto. E o texto do Ribeiro Couto, ele tá se relacionando, ele traz o poema Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? A gente já percebe isso bem aqui no título, ó, tá certo? E
em palavras que tem aqui, ó, palmeira, sabiá, ó, onde canto sabiá, lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, esse trecho aqui é um trecho que ele tem lá, né, igualzinho no poema do Gonçalves Dias, né, palmeiras, canta, e aqui ele se refere ao Brasil, à pátria. O único texto que não traz nenhum desses elementos é a letra A, não traz pátria, Brasil, palmeira, sabiá, onde canta, alguma coisa assim. Só que tem uma coisa com relação a essa questão que a gente pode chamar atenção. Numa intertextualidade mais fraquinha, mais longe, eu até poderia dizer, sim, que há uma relação entre Vou-me embora para Passárgada com o texto do Gonçalves Dias. Qual seria? Primeira, lá no texto do Gonçalves Dias, o Gonçalves Dias, a pátria, o Brasil, é um lugar perfeito para ele, né? É o lugar onde ele se sente melhor, onde ele gostaria de estar. Lá tudo é perfeito. Aqui, Passárgada, também é esse lugar para o eu lírico. Né? Passárgada funciona como a pátria, funciona como o Brasil, nesse caso. Né? Então, Passárgada é o lugar onde ele quer estar. Outra, no poema do Gonçalves Dias, a gente tem o advérbio lá aparecendo algumas vezes, né? As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aqui do Passarga também tem, ó. Vamos embora para Passarga. Lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, certo? Mas, Magda, por que não é a letra A? Porque as outras são muito mais próximas do texto do que esse outro, entendeu? Vamos para lá. Oitava questão. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, o jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido, uma ambiguidade, e isso dificulta o entendimento, perfeito? Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Aí ele diz aqui, preste atenção, primeiro, antes da gente ir para a resposta, qual é a ambiguidade desse texto? Porque ele diz assim, a manchete, deixa eu colocar bem aqui, campanha contra a violência, deixa eu colocar aqui assim, campanha contra a violência do governo, observa, nós temos aqui a questão, tá bem aqui na palavra contra. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Né? Tá bem aqui na palavra contra, tá? Que é uma preposição. Campanha contra a violência do governo, qual é o primeiro sentido que eu tenho? Que o governo é o quê? Violento. Certo? Então, o primeiro sentido que a gente pode atribuir é que a campanha é contra uma violência provocada pelo governo. Qual é o outro sentido que eu posso ter? Campanha contra a violência. Aí já, quem é que está fazendo campanha? O governo. Mas não é o governo que está provocando essa violência. É o governo quem faz a campanha contra a violência, tá? Então, ó, primeiro sentido, a violência provocada pelo governo. Sentido, o governo está contra a violência, que não é provocada por ele. Então, ele diz aqui, a manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Letra A diz, campanha contra o governo do Estado, essa aqui eu não vou nem continuar. Eles querem acabar com a violência, não contra o governo, né? Então, essa aqui, nunca, jamais. E subir aqui, gente, ó, totalmente fora. Letra P, a violência do governo do Estado entre a violência do governo, não, né? Então, a violência do governo, lembra? Não é o governo que é violento. Letra C, a campanha contra o governo, de novo, a mesma coisa, ó. Entre nova fase de violência, tá dizendo que o Estado é violento. Letra D, a violência da campanha do governo, tá dizendo que a campanha governamental é violenta, não é isso. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Então, resposta certa, letra E. Tá bom? Perfeito? Vamos lá. Então, na questão diz, o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados.
mas vive sob o espectro fantasma da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, inerente, que já nasce com a gente, tá? Porque as normas morais são, letra A, decorrentes da vontade divina e por esse motivo utópicas? Gente, não, ó, porque aqui a gente lembra que o Estado ele é laico, né? Então ele vai considerar que essa questão moral, que as questões morais são criadas pelos homens, tá? Letra B. Então não é letra A. Letra B. As normas morais são parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação? Não, ele não é destituído de obrigação. Letra C. Amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumprir integralmente? Não, gente, né? O fato de ser muito não significa de serem, né? Se serem muitas, não significa dizer que não dá para cumprir integralmente. D. São criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então, o homem criou, né? E ele também criou as leis a que ele deve se submeter, né? Letra E, cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas, ou seja, a letra E está te dizendo que as normas morais são cumpridas só por pessoas que são da área do direito? Nada a ver. Resposta certa aqui, letra D. Então, as normas morais são criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. 10ª questão e última. Nós temos aí um quadro, né, da Tarsila do Amaral, chamado Operários. Esse quadro ficou até famosinho, né, durante esse período de quarentena aí. Teve algumas releituras, né, dele, umas releituras intertextuais, né, sobre ele, bem interessantes. Diz aqui, né, Operários, 1933, Olhos sobre Ti. E nós temos aqui embaixo um texto de uma outra pessoa. Diz assim: desiguais na fisionomia, né, na feição, no rosto, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, particular. São iguais enquanto frente de trabalho. Então, ó, eles são diferentes na fisionomia, na raça, na cor, né, o que lhe garante particularidades, né, mas eles são iguais com relação à frente de trabalho, né, quem está ali no chão da fábrica. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente, né, vão crescendo. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide, que tende a se prolongar infinitamente, ou seja, não acaba, né? Como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Olha, por isso que é bom você treinar bastante interpretação de texto, ler bastante, porque esse texto aqui, gente, ele te dá a resposta praticamente. Esse texto aqui, quer dizer, melhor, minto, não é que ele te dá a resposta, mas esse texto, se você olhou essa imagem e você ficou meio perdido, ou se você não conseguiu absorver ela na sua totalidade, o texto te ajuda muito, tá bom? Né? Então, tá falando dos trabalhadores. Aí aqui, o texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em letra A. Então, presta atenção, o texto aponta no quadro da Tarsila um tema que também se encontra em alguns versos que estão aqui nessa alternativa. Quais deles? Letra A. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Aqui a gente não tem nada com relação ao trabalho, né? Então, letra A, descartou. Letra B, somos muito severinos. Eu até coloquei eu não sei se eu coloquei essa questão numa atividade para vocês lá no Socrative. Lembra o que são os severinos, né? Geralmente, a pessoa que é para toda a obra, né? Mas os severinos também podem se relacionar aos nordestinos. Somos muito severinos, muitas pessoas, muitos trabalhadores, para toda a obra, faz tudo. Iguais em tudo e na sina. O que é assim, o destino? Qual é o destino? A de abrandar estas pedras. Como é que você vai abrandar, tornar mais brando, tornar mais fácil? Pedras, né? Não tem como. A de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Então, suando muito em cima. O que esse suar muito em cima traz? A ideia de trabalho. E muito trabalho.
Então, é a letra B. Mas vamos ler as outras. Letra C diz: o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Esse poema também eu já usei com vocês, está lá no nosso slide de pré-modernismo, esse poema maravilhoso, top demais. Mas não é não é a letra C, por quê? Porque ele está falando do funcionário público, ele está falando do operário, tá? São coisas diferentes. Letra D, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa, né? Modernismo português. Gente, também não é essa questão, porque não traz uma ideia de trabalho, tá? Letra, pode se encaixar, professora? Pode, mas é um encaixe que você vai fazer. Ele sozinho não se relaciona com o trabalho, né? Letra E. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Aqui também não traz nenhuma relação com esse trabalhador operário. A única que traz isso é a letra B, né? Suando-se muito em cima, somos muitos severinos, trabalhadores no dia a dia do faz tudo, tá? Então, gente, nós ficamos aqui, eu espero que vocês tenham entendido a correção dessa atividade. Essa semana eu vou mandar de novo polissemia, ambiguidade, para a gente ver outras coisas, vou mandar um outro material. Estudem, isso aqui é muito importante para a interpretação de texto, lá na prova de linguagem do Enem, lá na prova de língua portuguesa da UEMA. Então, por favor, se liguem, estudem, não deixa a peteca cair aí não, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e tchau para vocês.